Fala galera, estamos aqui hoje mais uma vez para trazer para vocês os testes de uma super configuração. E hoje eu estou trazendo aqui uma configuração muito especial no site, que é uma configuração que nós montamos para vocês na semana passada. Então, se você acaso perdeu o nosso vídeo de montagem, clica no link lá em cima no cards que vai ter o vídeo completo montando essa configuração inteirinha em detalhes para vocês e explicando por que eu escolhi cada uma dessas peças. Esse setup aqui é um setup de R$4.000 e a gente vai ver hoje o desempenho dentro de jogos na prática em Full HD. Antes de tudo, vamos mostrar para vocês em detalhes o que é a configuração. Para o pessoal que perdeu o nosso último vídeo, eu vou relembrar um pouquinho do nosso setup aqui, beleza? No nosso processador nós vamos utilizar um processador Intel Core i5-9400F 6-core de nona geração. Na placa-mãe vai ser uma placa-mãe com chipset H110 no formato microTX. É uma placa-mãe suficiente e equilibrada para segurar tranquilamente o nosso setup aqui. Vamos utilizar aqui 8 GB de memória, mais com expansão para 16 GB, que eu mostrei para vocês no vídeo que no orçamento de R$4.000 dá para você colocar 16, então vão ser dois módulos de 8 que nós vamos utilizar GeForce. Na placa de vídeo vamos utilizar uma Radeon 5700 de 8 GB, por falta no momento de um modelo customizado de parceiras da AMD como Sapphire, Gigabyte e XFX, nós vamos utilizar o modelo referência da AMD, que é aquele com o cooler blower, o padrão, né, de fábrica aí que vem. Então eu acho que ele vai ser o suficiente para a gente ter uma ideia de como vai ficar a performance dessa placa de vídeo nesse setup. No SSD vamos utilizar um SSD GeForce de 250 GB, é um SSD Vulkan que dá tranquilamente para a gente rodar aqui os nossos jogos. Claro que se você quiser mais espaço, você vai precisar colocar um SSD maior ou colocar um HD como secundário. No nosso orçamento, caso você deixe de colocar um mouse, por exemplo, ventoinhas RGB no final da configuração, você pode estar adicionando um HD, que vai se encaixar tranquilamente nos R$4.000. Para a fonte de alimentação, que é o que vai segurar o nosso setup aqui, vai alimentar toda a nossa configuração, vamos utilizar uma fonte da Pichau, uma Nidus 500 com certificação 80 Plus Bronze e também foi certificada pela Cybernetics. Então é uma fonte super recomendada e foi testada pelo Ronaldo Boassari do Tech Lab também. E o gabinete, que era o grande diferencial naquele vídeo, que eu mostrei para vocês que era uma novidade, é o gabinete em parceria da Asatec com a Pichau Informática. Temos aqui o Luminous 110, que é um gabinete no padrão Mid Tower, que vai comportar tranquilamente a nossa configuração e é um gabinete bem charmosinho, com os detalhezinhos ali mais discretos, só com LEDs RGB e muito bem refrigerado. E para você que caiu de paraquedas nos nossos vídeos de testes, você deve estar se perguntando, Júnior, como vai funcionar os testes que você vai fazer? Bom, eu explico para vocês. Os nossos testes vão ser na resolução Full HD, 1920 por 1080, que é a resolução mais utilizada dentro dos jogos. Se você olhar no gráficos da Steam lá, você vai ver que a maioria das pessoas utiliza Full HD. Então, numa configuração de R$4.000 até R$5.000, eu acho que dá pra gente rodar ainda como padrão ali um Full HD, que você vai conseguir extrair muitos frames dessa configuração. Então, teste padrão vai ser em Full HD. Para a gente capturar a gameplay, vamos utilizar o próprio software da AMD, o AMD Relive, que ele come bem pouco o desempenho da nossa máquina, e assim você já tem uma ideia da performance que essa máquina fica, caso você vá gravar na sua casa, para gravar vídeos para o YouTube, caso você vá streamar, então você já pode ver que é uma máquina que está preparada não só para você jogar, mas também para você gerar um conteúdo. E para você que vai ver todas aquelas informações na tela, eu vou deixar todos os núcleos do processador, placa de vídeo, uso, FPS, média de FPS. Para a gente capturar essas informações, nós vamos utilizar o MS Afterburner na última versão, junto com o Riva Turner. A combinação desses dois programas faz aparecer todas aquelas informações maravilhosas na tela para vocês. Agora que vocês já acompanharam como vai funcionar e já sabem a nossa configuração, vamos cair embora dentro dos testes. Eu vou rodar para vocês aqui uns 10 a 12 jogos na resolução Full HD e o preset vai estar todo na tela para vocês e eu vou comentando durante as gameplays. Então, bora para os nossos testes para você descobrir a performance dessa máquina. E claro, se você curtiu o desempenho dela, o link vai estar lá na descrição e também ali no cards para você comprar essa configuração com preço especial no nosso site. Nosso primeiro jogo aqui vai ser o CSGO, que é um game de esportes muito famoso, um game de FPS competitivo que o pessoal procura muito FPS dentro. Claro que tem muitas pessoas que rodam com resolução mais baixa, nós vamos frisar no Full HD com preset no baixo e a nossa média de FPS foi de 282 FPS, o que é muito bom para você rodar. Eu acredito que você vai conseguir rodar tranquilamente em um monitor de 144 Hz e até um monitor de 240 Hz com essa configuração. No game Assassin's Creed Odyssey, nós rodamos no preset alto dentro do game ali, e vocês podem notar que apesar de ele ter rodado muito bem, ter rodado com uma média de FPS interessante, nós notamos que nesse caso, o processador já pode se tornar um empecilho. Não que você não vai conseguir rodar, vocês podem olhar que é extremamente rodável. A diferença é que ele vai sobrecarregar muito o processador, e muitas vezes o processador não vai conseguir atender toda a demanda que a placa de vídeo nos forneceria. Então aqui nós conseguimos uma média de cerca de 50 FPS, mas você poderia rodar tranquilamente a 60
60, 65 FPS se fosse um processador melhor. Agora, utilizando os outros jogos aqui da Ubisoft, o Far Cry 5, por exemplo, é um game que nós utilizamos o preset Ultra e nós conseguimos uma média de cerca de 85 FPS nesse game, e ele também é um game que vai utilizar muitos núcleos do processador. Então, um processador um pouco mais simples, menos sofisticado nas suas tecnologias e quantias de núcleos, com clocks mais baixos, como o 9400F, ele acaba sofrendo um pouquinho ali. Mas não é nada que vai ficar injogável, tanto é que a nossa média de FPS é de 85 frames no final. No game For Honor, que é um game aí que você tem diversas classes batalhando, nós conseguimos rodar com o preset máximo em Full HD. Rodamos no extremo e a nossa média foi acima dos 130 FPS, o que é uma performance muito boa, rodando com qualidade máxima dentro dos jogos, realmente ficou muito bonito e com uma fluidez extremamente boa dentro do jogo. Outro game bem pesado, mas esse graficamente também, é o Ghost Recon Wildlands. É um game que realmente ele pesa bastante em cima da placa de vídeo, nós rodamos ele no preset alto e conseguimos uma média acima dos 60 FPS, o que está super tranquilo para um game com esse nível de exigência gráfica. E deu para ver ali que o processador também rodou de maneira bem adequada, em alguns momentos apresentando um pequeno gargalo, mas entregando uma boa performance. Game Project Cars 2 nós conseguimos rodar com o preset máximo, e esse jogo é lindo. Eu coloquei na pista basicamente em Imola, cheia de carros na pista, com chuva em cima ainda, e a gente conseguiu rodar com uma média super boa de FPS acima dos 70, ou seja, extremamente recomendada para esse game, que inclusive você precisa de uma fluidez bacana, justamente porque ele tem um cenário competitivo muito forte. O pessoal joga de maneira muito profissional esse game, justamente por ele trazer características de um game simulador de corrida. Não poderia faltar, é claro, o nosso amigo PUBG Lite. Nós rodamos o PUBG Lite com o gráfico no máximo e a nossa média chegou quase nos 300 FPS em Full HD, rodando com tudo no máximo. Claro que o PUBG Lite é uma versão mais leve do PUBG, mas ele foi em massa realmente adotado pelo público, justamente por ele ser uma opção mais leve, e quando você vai jogar um game de FPS online que você precisa realmente de uma precisão maior, de um tempo de resposta melhor e de muito FPS na tela, se você tem um game que entrega as mesmas características com uma performance muito melhor, por ele ser mais leve, realmente vai ser o que o público muito provavelmente vai adotar e vai migrar. E é o que acontece, muitos jogadores do PUBG normal estão migrando para o PUBG Lite justamente por ele ser um game mais leve e apresentar um cenário competitivo melhor para esse público. Mais um game competitivo é o Rainbow Six Siege. Nós rodamos aqui esse game que tem um cenário competitivo bem forte, inclusive no Brasil, com vários campeonatos, com o seu preset máximo, e nós conseguimos uma média de 221 FPS. Então eu acho que é mais do que o suficiente para você rodar no seu monitor um 4K Hz, 120 Hz, de maneira bem tranquila aí, com FPS no máximo, e provavelmente a performance da máquina não vai ser um problema. Se for o meu caso, vai ser eu nubando dentro do jogo o problema e não a performance do PC. Não poderia faltar games em DirectX 12 também. Nós rodamos o Strategic Brigade, que é um game bem bacana, rodamos ele com o seu preset gráfico no máximo, e em DirectX 12 ele realmente faz um aproveitamento muito bom do processador e de todos os componentes, memória RAM e da placa de vídeo, conseguindo médias muito altas de FPS em um game que é extremamente bonito. Então vocês podem ver que o game realmente fica muito legal, com preset gráfico muito bom e a qualidade de imagem realmente é muito boa. DirectX 12 sem dúvida é o futuro e veio para ficar. Mais um game em DirectX 12 é o The Division 2. O The Division 1 ele já trazia o DirectX 12, só que ele era de uma maneira e uma implementação não tão boa como a no The Division 2. E aqui nós conseguimos rodar com o preset no alto e a nossa média de FPS foi extremamente alta. Então, justamente porque nós temos o DirectX 12 trabalhando. Se você rodar em DirectX 11, a performance vai cair bastante, principalmente por ser um processador 6-core com um clock um pouquinho mais baixo. Agora vamos partir para dois games de mundo aberto. Primeiramente, o Watch Dogs 2, nós conseguimos rodar com o preset muito alto e a nossa média foi de 66 FPS, o que é uma média muito boa para um game de mundo aberto, rodando de maneira bem tranquila, com qualidade gráfica realmente muito boa. Vale lembrar que esse jogo é em DirectX 11 e no seu lançamento era bem difícil de rodar com a maioria das placas de vídeo. Com a otimização e o passar do tempo, os drivers foram se otimizando e a nossa performance hoje consegue ser muito boa dentro desse game. E como não poderia faltar nos games de mundo aberto, rodamos também o queridinho de vocês, GTA V, que inclusive bateu picos de acesso ali nos últimos meses ali, principalmente com as suas DLCs no modo online. Nós conseguimos rodar com o preset geral no muito alto, utilizando os sistemas de sombras da própria AMD para rodar o game, e a nossa média de FPS foi acima dos 60, o que é uma média muito boa para um game de mundo aberto e com o peso de um GTA V da vida, né? Então é isso aí, galera. O que vocês acharam? Vocês curtiram os testes dessa máquina? Comenta lá embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Você curtiu o desempenho? Você mudaria alguma coisa nessa configuração? Seria uma máquina que você compraria? Se você compraria uma máquina dessa, já dou a dica, tá lá no cards o link e também na descrição. Mas vamos comentar um pouquinho sobre os testes. Como vocês viram
viram ali, independente do game, ele conseguiu rodar tranquilamente, boa parte dos jogos sempre acima dos 60 FPS, com gráficos muito bons. Mesmo nos jogos que não rodou acima dos 60, jogo que rodou a 55, 50 FPS, se você baixar um pouquinho o preset gráfico, ele consegue passar dos 60. O grande empecilho em alguns dos jogos ali é o nosso processador. É um processador um pouco mais simples, mas não é porque ele é mais simples, menos sofisticado, que ele é um processador que vai ser incompetente dentro dos jogos. A gente viu que ele consegue atender a demanda da maioria dos jogos, consegue rodar tranquilamente e ele atinge um limite aqui já na 5700. Então, a gente não passaria com esse processador para frente da 5700. Não colocaria ele numa 5700 XT, numa 2070 Super. O limite realmente é essa placa de vídeo aqui. E na maioria dos jogos ele leva tranquilo. Em alguns jogos ele vai subutilizar um pouquinho a placa de vídeo, vai dar o nosso famoso gargalo ali, mas não é nada que vai ser extremamente prejudicial. Vale lembrar que esse orçamento, eu montei ele para ser na casa dos R$4.000, mas você monta ele com um pouquinho menos, com 3.800, 3.700, já dá para você montar essa máquina aqui. R$4.000 ficaria ali você colocar um mouse já junto, umas ventoinhas RGB, você investindo um pouco mais na customização. No desempenho geral, eu super recomendo essa configuração, ela atende muito bem o cenário competitivo, o cara que quer gravar gameplays na sua máquina para o YouTube, quer gravar vídeos para o YouTube, ele pode utilizar essa máquina tranquilamente. E vale lembrar que com um processador desse aqui na placa-mãe que você vai utilizar ele, você tem margem muitas vezes para fazer um upgrade depois para um 9700K, para um 9900K, tudo vai depender da placa-mãe que você vai escolher nesse setup aqui. E a placa de vídeo eu não preciso nem comentar que ela é uma placa de vídeo que está nessa geração, mas ela está pronta para a próxima geração já e talvez até para uma terceira geração à frente. Então rodando com um desempenho muito bom, porque ela fica acima dos modelos mid-end que nós temos no mercado, que seria 580 e 1060 de 6 GB, beleza? Mais importante de tudo é saber a opinião de vocês, porque eu dou minha opinião aqui, mas eu quero saber a opinião de vocês lá nos comentários, o que você achou dos testes e se o desempenho lhe agradou depois no final de ter acompanhado todos os nossos benchmarks aqui. Então comenta lá embaixo, deixe sua opinião, larga seu dedo no like, não esquece de se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima!